A aula de hoje vou falar sobre capacitores e outros. Essa é a última aula. Né? Última aula. Eu vou passar rapidinho e aí eu vou falar sobre os critérios de avaliação. A última aula eu dei aula de biomassa. Talvez vocês não assistiram porque foi dentro do feriado, né? Mas aí não tem problema nenhum, tá tudo gravado lá no Moodle, vocês podem assistir quando vocês quiserem. Vamos lá. Ultracapacitores, fossil fuels, power to X, hourly energy prices in Brazil, energy storage regulation in Brazil. Então, o que são ultracapacitores? Você tem o capacitor, que é basicamente uma placa de metal perto de uma placa de metal, onde você cria uma diferença de carga. Essa diferença de carga ela se atrai, né? Então você consegue armazenar energia. Por quê? Porque você consegue fazer com que as cargas opostas consigam se armazenar nessas placas de metal. O problema é que a carga ela só consegue se armazenar na superfície do metal. Então o que acontece é que a quantidade de armazenamento de carga é muito pouca, pequena para um capacitor, porque aqui no meio, que é o ar, você não consegue fazer o armazenamento no ar entre uma placa e a outra. Isso é muito bom para, por exemplo, aqui ó, filtros, frequency control, né, que você precisa de variações de potências muito altas e muito rápidas, instantâneas, né, e pouco armazenamento. Very fast, high life cycle, low energy. Já o ultracapacitor, você tem um eletrólito no meio, você tem um eletrólito que consegue armazenar energia. Ou seja, pode ser um metal com uma área de superficial alta, pode ser vários materiais que são carregam eletricidade, né? Mas que são condutores, mas lógico que você tem que ter essa membrana, essa divisão entre um e outro para a carga ela não passar diretamente entre o eletrólito e o catodo, né? O anodo e o catodo diretamente, ela tem que passar pelo circo elétrico. Então você tem essa distância mínima aqui, para você manter uma diferença de potência grande, quanto maior a distância entre uma carga positiva e negativa, você diminui a força de atração entre elas ao quadrado. Então, quanto mais próxima, a força entre as duas cargas aumenta ao quadrado, o que é bom, porque a força, você quer uma força maior possível, né, que significa uma potência elétrica. Não pode ser muito perto, senão você vai ter uma descarga elétrica, você vai descarregar a sua bateria, o seu ultracapacitor automaticamente, né? Mas se for muito distante, o seu capacitor ele também não consegue segurar muita carga. Então fica aqui nesse eletrólito. As cargas aqui, esse positivo, significa que não está 100% carregada, né? A sua bateria ela está aqui, provavelmente nesse estado ela está descarregada. E esses aqui são baterias, né, que a gente já apresentou nas outras aulas, catodo, anodo, você tem o eletrólito aqui no meio, os elétrons passam de um lado para o outro Então, aqui, supercapacitor. Como é que você consegue calcular a capacidade de um supercapacitor? Você tem a área do seu eletrólito, porque os elétrons eles ficam armazenados, né, encostados na área do eletrólito, tem que ser muito poroso, né? É um metal poroso, alguma coisa
que transfira eletricidade com uma porosidade alta. Então, a capacidade de armazenamento, por exemplo, de 2 capacitores, se você tiver, vai ser a capacidade de 1 vezes a capacidade de 2 divididos pela capacidade de um mais a capacidade do outro. Esse eletrólito ele não permite que tem a membrana separador, né? Que não permite, que é um material que não condutor térmico, que separa o eletrólito de um lado do eletrólito de outro, e não o eletrólito que se armazena os íons. Nesse caso, não é um eletrólito líquido, né? Porque o eletrólito líquido atrapalharia um bocado assim, acredito que seja um eletrólito sólido. Então, nesse caso aqui, esse é um ultracapacitor carregado, onde na superfície do eletrólito você tem cargas negativas e no outro eletrólito você tem cargas positivas. E aí o eletrólito descarregado é quando essas cargas elas estão desmembradas do eletrólito e estão dos polos positivos e negativos, e eles ficam no eletrólito, que seria uma superfície de metal, tudo mais, com uma área grande. Então é mais ou menos assim como é que funciona um supercapacitor. Comparando o supercapacitor com uma bateria, o supercapacitor armazena eletricidade estática, uma bateria armazena energia química. Os benefícios dos ultracapacitores é que você pode carregar muito rápido, tem uma vida útil muito grande e consegue operar com facilidade em altas temperaturas. Supercapacitores, por exemplo, eles têm uma potência energética muito grande, eles conseguem descarregar muita eletricidade em poucos segundos. As baterias têm uma densidade, uma potência energética menor, mas elas têm uma densidade energética muito maior. Só que existe a possibilidade de fazer capacitores com grafeno, né? Se a tecnologia do grafeno evoluir e tudo mais, baixar o custo, você conseguir fazer várias camadas de grafeno de uma forma que os elétrons consigam se armazenar na superfície dessas camadas, e você tenha uma forma de que os elétrons possam entrar e sair de forma eficiente. Você consegue produzir um ultracapacitor que consegue armazenar a mesma quantidade de energia por densidade e tem uma potência muito maior. Ou seja, seria interessante para, por exemplo, carros, né? Só que hoje a gente está mais ou menos aqui, 10 vezes um peso 10 vezes maior do que a bateria de lítio, por exemplo. A bateria de lítio já está aqui 250, né? Watts por quilograma. Ou seja, 100 vezes menor a densidade energética de ultracapacitor. Só que quando a gente chegar nesse daqui do grafeno, que é o ideal, a capacidade de armazenamento, densidade energética teorética, né, de ultracapacitores, as baterias vão estar em 500, vão estar em 600, vão estar muito maior, né? Você vai ter bateria de alumínio, vai ter bateria de ar, aquelas que eu dei aula hoje. Mas o ultracapacitor ele sempre vai ganhar na questão da potência. A potência vai ser muito mais barata. É igual aqueles flywheels, lembra dos flywheels? Que consegue armazenar, você consegue tirar muita energia muito rápido, você consegue colocar muita energia muito rápido, mas a capacidade de armazenamento durante horas, 10 horas, 15 horas é cara. Então é nesse nicho que os ultracapacitores entram. Seria mais para fazer a regulação de segundos, minutos de uma rede elétrica, e que vai ser muito importante no futuro, porque a gente vai ter muita energia solar, eólica, qualidade, serviços ancilares, tudo mais. Esse daqui é uma representação de como um ultracapacitor feito de grafeno funciona. Os elétrons vão passando e vão se armazenando aqui na superfície do grafeno, e quando eles saem, eles passam aqui pelo meio da camada de grafeno muito rápido, vai para o outro lado e gera eletricidade.
Então, outra aplicação dos ultracapacitores é aumentar a performance e longevidade de bateria. Ou seja, se você colocar uma bateria para operar junto com o ultracapacitor, o ultracapacitor vai tirar aqueles nós, aqueles problemas de aumento e aquele problema de frequência, problema de voltagem, variações muito rápidas no carregamento, descarregamento da bateria. E a bateria ela vai carregar continuamente, vai descarregar continuamente, e com isso você consegue aumentar a vida útil das baterias, porque as baterias elas têm um problema que se você os íons de move muito rápido e aumenta, carrega, descarrega com uma velocidade pequena, você compromete aí a vida da tua bateria. Então essa é uma outra vantagem aí nos próximos anos dos ultracapacitores. Na aula de flywheels que eu dei aí sobre energia mecânica, o flywheel ele tem a mesma capacidade, e hoje em dia você compra um inversor de bateria, o inversor de bateria já vem com o flywheel embutido para aumentar a vida útil da sua bateria. Hoje em dia se usa flywheels para isso, mas por quê? Porque flywheels é mais barato que ultracapacitores. Mas com o avanço aí da tecnologia, ultracapacitores pode ser que passe os flywheels. Interessante é vocês fazerem um projeto sobre isso. Não sei se as pessoas que vão fazer o desenvolvimento do projeto falar sobre uma tecnologia, sobre grafeno, falar sobre uma tecnologia específica, dar mais detalhes aí sobre a tecnologia de ultracapacitores na sua apresentação, que vai ser daqui a 4 semanas. Né? Quem vai falar sobre ultracapacitor apresenta daqui a 4 semanas. É porque um dos dias da semana é feriado, né? dia 15 de outubro. Two-time energy density versus most competitors. Então esse Skeleton, ele fala que consegue armazenar energia a altíssimas temperaturas, e a specific energy, a energia, densidade energética, e a densidade specific energy seria densidade, mas em vez de volume seria pelo peso, né? Energy density é pelo volume, a densidade. Então a specific energy está 10, que é melhor aqui esse Skeleton comparado com os outros. 10 comparado com a bateria de carro está chegando a 250, então é baixa a densidade energética. Você precisa de um peso grande, uma caixa pesada, tipo uma bateria de ferro que a gente usa para ligar o carro, puxar a ignição e ligar o carro. Ela é pesada, né? Tem até um exemplo aqui no Alibaba, você pode comprar um ultracapacitor desse, que no caso, quando você vê o anúncio, ele é utilizado para ligar carro. É basicamente em carros que ficam em um lugar de muito frio. Às vezes as baterias de chumbo ácido, elas não, que você normalmente vê em carro, elas não funcionam, elas congelam, o eletrólito dentro do carro congela, e aí que acontece que você não consegue ligar. Lá na Rússia você tem carro até que fica ligado o inverno todo para não quebrar o carro, porque... Mas aí é outro problema, né? É o bico injetor que congela o combustível, congela tudo lá dentro, né? Esse daqui seria mais um problema do eletrólito lá, deve ser que menos de 20 graus de temperatura, o seu carro não vai conseguir ligar. Aí você usa um supercapacitor, você compra, bota no teu carro, e em vez de você ter uma bateria de chumbo ácido, você tem um ultracapacitor, consegue operar com temperaturas baixíssimas, né? Mas aí se você for comparar com a bateria de lítio, como a gente já viu aqui, o custo em dólares por quilowatt dá 130 dólares por quilowatt-hora, custo levelizado, né? Esse daqui é 12 mil, quase 100 vezes mais caro, 50 vezes mais caro do que uma bateria de lítio. Ultracapacitores, rated storage, surge voltage, specification.
Então essa daqui é a vantagem dos ultracapacitores. Eles têm uma capacidade de potência muito alta, né? Então em um quilograma pequeno você consegue uma potência enorme. Por exemplo, um carro, um veículo elétrico, ele tem uma potência, a gente viu lá, 150 kW. 150 kW é um bocado, né? Só que o peso da bateria é 500 volts. Ou seja, a bateria, a potência da bateria, ela é 150 kW. Vamos dizer que é 150, passa para 300, divide por 1000, dá 300. Então, comparado isso aqui, essa potência daqui do ultracapacitor com a bateria é 300 watts por quilograma. Esse daqui é 7.400, ou seja, 20 vezes maior a potência energética por peso. Só que você não vai comprar. Isso não é muito interessante porque você quer uma solução de armazenamento para armazenar durante muito tempo, não para dar uma descarga. Não, deve ser bom para, por exemplo, ligar o carro, né? Porque ligar o carro você precisa de uma descarga muito rápida em pouco tempo. Aí é bom, pá, tu dá uma descarga grande, uma potência grande e ele é leve. Então, para ligar um carro é bom. Por exemplo, você tem que dar, alguém tá morrendo, aí tu precisa dar um choque lá pro cara zzz. Aí você precisa carregar uma coisa que tem uma potência grande e não seja muito pesado. Aí um ultracapacitor seria interessante. Dá para pensar aí em soluções que você precisa muita potência e pouco armazenamento, né? Alguma pergunta aí sobre ultracapacitores? Não? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem um chat. Tudo ok. Valeu, Pedro. Isso aí. Power to X. Esse é o outro, né? O outro armazenamento é Power to X. Power to X, por que estão falando Power to X? É porque você transforma eletricidade em algum combustível, né? O X seria combustíveis em geral. Aí você pode transformar em metano, você pode transformar em diesel, gasolina, você pode transformar a eletricidade em nitrogênio, você pode transformar eletricidade em hidrogênio. Eu não sei o que é esse fuel aqui, mas basicamente você pega a eletricidade, você transforma a água em hidrogênio e você tem que ter CO2, né, para transformar em metano, porque tem o carbono, metano, né? Então, por exemplo, CO2 com hidrogênio você produz metano. Você pode transformar em etano, em butano, pentano. Pentano é gasolina, né? Diesel. Você vai fazendo ligações maiores para você aumentar essa cadeia de combustível. Quanto menor, mais eficiente o sistema. Se você quer fazer um diesel, ele vai ser mais fácil de transportar, mas ele vai ser uma eficiência menor de conversão, né? Eficiência de conversão, eu vou passar um pouquinho mais para frente sobre eficiência de conversão. Aqui, ó, esse aqui é o caso. Você tem que passar pelo Fischer-Tropsch System para transformar em fio. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela produzia o hidrogênio com a gaseificação do carvão. E com o hidrogênio e o monóxido de carbono, o CO, usavam um sistema parecido com esse, transformavam nessas cadeias de carbono e aí faziam a esterificação e produziam margarina com carvão. Ou seja, com hidrogênio você consegue hidrogênio e CO2, né? Precisa de hidrogênio e CO2, você consegue construir praticamente qualquer molécula orgânica. Tudo bem, se você for fazer uma molécula mais complexa, vai ser mais caro, como as farmacêuticas fazem hoje em dia, tu consegue praticamente fazer qualquer molécula. Power to amônia, você não precisa do carbono, que é mais fácil, né?
como a intenção é descarbonizar um setor elétrico, você ficar dependendo de carbono é um problema enorme, né? Porque a ideia é justamente acabar com o carbono, mas você vai precisar de carbono para a sua solução funcionar? Fica difícil. Então, existe a possibilidade de você, por exemplo, captar o CO2 da atmosfera, né? Hoje em dia você tem um processo que você absorve o CO2 da atmosfera, você captura o carbono direto do ar. Só que é muito ineficiente, é caro e não é a melhor opção. Você pode queimar biomassa, por exemplo. Você queima biomassa supostamente você não está criando novo CO2 da atmosfera. Você não está tirando a atmosfera que estava no chão para jogar na atmosfera. Você está tirando o CO2 da atmosfera, ela vai para a biomassa, depois ela volta para a atmosfera. Então você não está adicionando. Então esse CO2 pode vir da biomassa, por exemplo. Mas o ideal é não ter que se limitar com o CO2, né? O hidrogênio é 70% do ar, é hidrogênio, fica mais fácil de pegar hidrogênio, usar o hidrogênio e produzir amônia. A amônia tem algumas vantagens, porque é fácil de liquefazer, você bota em 2 bar, ela já vira líquido, é uma pressão baixa, você consegue transportar então, né, com uma baixa pressão para diferentes continentes, você consegue baixar a temperatura para menos 70 graus também, você liquefaz a amônia. Epa, minha mãe tá me ligando aqui, desculpa. Vou falar pra ela que eu tô na aula, senão ela não vai gostar que eu não atendi. E aí o outro é o combustível. Isso aqui que eu não entendi muito bem. Vamos lá. É Renewable Precursor e água. Então você, por exemplo, você tem alguma coisa, você tem etanol. Você tem metanol, você tem outro biocombustível. E aí você mistura com água e produz um outro combustível. Aqui, ó, Biogenic Platform Chemical. Eu acho que isso aqui estão inventando uma coisa muito louca que eu nunca ouvi falar. Mas tá aí, se vocês estiverem interessados. How far can you drive on 15 km of power? Então vamos lá. Se você pega esses 15 kWh de geração elétrica, né? Você consegue armazenar esses 15 kW em uma bateria e aí você vai dirigir com essa eletricidade que você gerou 100 km. É um bocado. Se você usar essa eletricidade 15 kWh, produzir hidrogênio e queimar num carro a hidrogênio, você vai andar 35 km. Que a gente já falou lá na aula do hidrogênio, que hidrogênio é uma porcaria. Não serve pra nada, apesar de eu estar trabalhando com hidrogênio. Agora os outros, que é synthetic gas, são piores ainda. 20 km, 15 km. É uma ignorância, né? Mas como já falei tanto sobre todas as soluções de armazenamento, tem que falar sobre isso. Pelo menos tem que falar para vocês que não é uma boa ideia. Boa ideia é ter uma bateria. Se você quiser andar mais 100 km, você para numa estação, você troca a sua bateria e você continua andando. Agora uma análise mais detalhada, você está aumentando muito a demanda de baterias, a demanda de hidrogênio está aumentando, você tem a existência de demanda, ou seja, a vantagem do gás, por exemplo, produzir gás natural com hidrogênio, é que você já tem um sistema extremamente complexo de distribuição, os boilers na casa das pessoas queimam gás natural, então você já tem uma infraestrutura toda feita de gás natural. Diesel, por exemplo. Diesel você vai para na estação, abastece a diesel hoje, não tem problema nenhum. Então isso daqui faz sentido você começar com esse power to gas produzindo esses gases, metanol e diesel. Aí depois, quando o hidrogênio realmente começar a ter demanda e você tiver, né, a possibilidade de ter um carro a hidrogênio, você vai começando a consumir hidrogênio. So, hydrogen demand solution. Given the lack of demand, chicken and egg problem, hydrogen supply can increase to produce fuels
while the demand of hydrogen increase. Ou seja, para você produzir esses combustíveis, você precisa do hidrogênio, né? Precisa do hidrogênio. Então você produz um monte de hidrogênio, só que você não vai ter ninguém para comprar teu hidrogênio. Então você usa esse hidrogênio para produzir gás natural. O problema é que você vai jogar fora muita energia nesse processo, né? Então a energia tem que estar muito barata, tem que ter só gerar naquele dia de muito vento que você está jogando fora um monte de energia. Em vez de jogar fora, você armazena e produz metano. Eu acho uma ideia ruim, mas cada um acho que tem que dar as opções aqui. Power to X, Carbon Neutral Fuels. Então, como é que funciona isso aqui? Você produz hidrogênio, você pode tirar o CO2 da atmosfera e você produz os combustíveis. É porque também tem aquela questão, né? Se você não tem biomassa, biocombustíveis no seu país e você quer ter uma indústria de petroquímica, como é que você vai ter uma indústria petroquímica se você não tem petróleo, não tem gás? Você tem que ter carbono, né? Você tem que ter carbono para ter uma indústria petroquímica, porque todos os componentes químicos têm carbono. Então, se você quiser ser 100% sustentável, você consegue suprir as demandas de indústria, de energia na indústria, de aquecimento, de transporte com eletricidade. Como você não consegue usar a eletricidade para transportar um container a 5.000 km de distância, porque a bateria vai ser mais pesada do que o navio em si, porque é muito, muito longe, então você vai produzir um hidrogênio, você vai produzir uma amônia, papapá. E aí os synthetic fuels ficam mais para... Você vai ter que ter o CO2, você vai tirar o CO2 da atmosfera para você produzir um farmacêutico, um produto farmacêutico, para você produzir um perfume, para você produzir um cremezinho, um shampoo, produtos químicos, né? Comida industrializada, margarina. Esse daqui é avião. Avião você tem o problema do hidrogênio demanda muito volume, existem companhias tentando fazer avião que rode a hidrogênio, mas caso não seja possível, você pode produzir combustíveis líquidos como querosene, diesel, com eletricidade, tirando o CO2 da atmosfera. Agora temos um videozinho falando sobre Power to X. Vamos assistir o vídeo. What if ideas remained ideas? Buildings would be blueprints. For an all-electric society to become a reality, a lasting solution is needed that addresses the storage and transport of energy generated from renewable sources. Furthermore, liquid and gaseous fuels will still be needed as well. It is primarily the mobility sector that will continue to depend on fuel in the long term. In future, the various fuels will be produced using clean electricity. There are places in the world where clean solar power can be generated in abundance. In other areas, the weather conditions make it impossible to power the demands sufficiently. Solar power cannot be harnessed at night. How do we balance out this disparity? What could be done with surplus capacity? And what should be done during periods of low sunlight? The solution is Power to X, where X is the variable representing various energy-rich gases, liquids, and chemicals. These synthetic fuels are also known as e-fuels. How does it work? During periods of sunlight, the generated surplus capacity of clean solar power is used to initiate electrolysis. Energy-rich hydrogen is produced from water and can be used in many applications. However, other fuels are also needed for such applications. In this case, CO2 from the atmosphere is bonded with hydrogen. Suitable catalysts can be used for the climate-neutral production of various synthetic fuels. For example, methanol for motor vehicles, jet fuel for airplanes, or gas for heat
mais bonito ver um cara com uma voz boa, né? Em inglês, falar sobre o assunto. Então, quais são os custos, né? Qual a diferença de custo? Você tem Power to Methane, Power to Liquids. Os maiores custos são aqui a geração elétrica, 31% do custo. Os electrolyzers para produzir hidrogênio, mais 31%. Ou seja, a produção de hidrogênio é mais cara, 61%. Aí você tem o armazenamento do hidrogênio, a captura do CO2, tem um custo. E aqui é o processo para transformar o hidrogênio em metano. É bem baratinho. E o transporte é caro. O transporte do metano é caro porque você tem que fazer, você tem que aumentar a pressão, ele quer fazer, transportar metano é muito caro. Ou você fazer uma tubulação, que também é caro pra caramba. A opção de líquido, a vantagem, você tem o mesmo custo aqui, custo de produção da eletricidade, produção do hidrogênio. Aí você tem um pouco mais caro o carbono, porque você vai ter mais ligação carbono-carbono, que tem uma capacidade de armazenamento de energia menor do que carbono e hidrogênio. Precisa de mais carbono. A cadeia de carbono é maior, né? Você precisa de mais carbono. O Power to Liquids é um pouquinho mais caro, porque primeiro você tem que transformar em metano, depois tem que transformar, né? Vai aumentando a cadeia. Só que a vantagem é que o custo de transporte é mais barato. Você produz, você bota num caminhão e transporta a gasolina, o etanol, o metanol, muito mais fácil. Nos últimos anos, aqui 2011, 2016, 2010, 2030, 40, 50, está previsto que o custo desse Power to X vai diminuir exponencialmente, como baixaram aí o custo da bateria, painel solar, todas essas coisas sustentáveis estão baixando porque o pessoal está imprimindo dinheiro lá no Banco Central Europeu, Fed, Federal Reserve, botando dinheiro nessas empresas, aumentando os juros. Ou seja, os impostos de quem tinha pegado juros antes não vale mais nada. O pessoal vai começar a quebrar e essas empresas que estão cheias de dinheiro no bolso, com juros negativos, vão começar a produzir essas tecnologias que não fazem sentido nenhum. Power to Gas Demonstration Project in Europe. Então tem vários projetos aí de Power to Gas na Europa. Provavelmente eles não são muito grandes, são em escala pequena, né? Porque o custo da eletricidade não é tão baixo assim para justificar economicamente, mas já estão testando, né? A Inglaterra tem alguns, a maior delas é aqui na Alemanha. A capacidade aí na Alemanha é maior do que 50 kW de eletricidade. Tem alguns casos, kilowatt electricity power in megawatt de potência. Então, no total, aqui em operação você tem 6 megawatts de produção de metano. Em operação agora tem 16 megawatts de hidrogênio. 25 plantas de operação, isso em 2018. Então é pouco, né? 16 megawatts é o consumo de um frigorífico aqui no Brasil. Mas aí está previsto aumentar bem aí nos próximos anos. Power to X Cost Distribution. São diferentes empresas aqui fazendo institutos fazendo estimativas, né, do Power to X. Na Alemanha, algumas, então até 2050, estima-se que vai gerar 100 GB de eletricidade vai ser consumido para usar Power to X. 100 GB é equivalente à demanda de energia do Brasil, né? A 350 GB. Provavelmente eles estão querendo vender o peixe deles para fomentar a tecnologia, mas também pode ser que faça sentido mesmo e vá para frente, né? É uma batalha, tem várias soluções, né? Tem bateria, tem hidrogênio, tem Power to X, todo mundo competindo aí pro Holy Grail da sustentabilidade no futuro. Alguma pergunta aí sobre o Power to X?
No questions. Ok. Hourly electricity prices in Brazil. Então vamos falar agora sobre o Brasil. Por que a gente está falando de armazenamento de energia? Armazenamento de energia tem dois parâmetros principais. Um é armazenamento mensal sazonal, que é basicamente isso aqui. Ó. Você tem aqui no Brasil, a energia ela varia muito, de R$40 por megawatt-hora a 560 mais ou menos, 580. Agora tá como varia horário, a média tem que ser 580, mas pode passar 620 e tudo mais, mas aí de noite vai ter que ser menor, porque o limite superior é 580, que é uma pena, porque ninguém investe, porque teve inflação. O preço 580 não muda desde 2000. Em 2014, o custo máximo do PLD era 810. E aí esse limite máximo baixou para 560. Então, em 2014 o preço era 810, agora está 580. Não faz sentido, né? Sendo que você teve inflação enorme. Provavelmente em 2014 o real valia o dobro do que vale hoje. E aí o preço diminuiu quase na metade do PLD. Então ninguém vai investir no setor elétrico, a gente vai ter essa crise energética que vai continuar por 5 anos, até alguém decidir botar dinheiro no setor elétrico. Vai ter blackout, vai ter coisa e tudo mais, você vai preparar, compra vela, compra bateria, compra um cooler para colocar suas comidas, né? Porque a geladeira vai desligar e tudo mais. Não vai ter energia. Então, a questão do Brasil é o seguinte: você tem a variação de PLD horário, são esse barulhozinho, né, que você tem no dia. Ou seja, é 5 a 10% da variação da eletricidade. De uma forma total. O que varia mais é uma variação sazonal mensal. Ou seja, se você quiser comprar uma bateria para armazenar energia durante a ponta para gerar durante o dia, você nunca vai pagar o seu investimento. Por quê? Porque a variação durante o dia no Brasil é muito pequena. Por quê? Porque a gente tem muita potência de hidrelétrica. Tem 120 GB de hidrelétrica que pode num minuto aumentar a geração. E toda a regulação no Brasil foi focada em usar o máximo possível esse potencial hidrelétrico. Então tem linha de transmissão conectando o Brasil todo. Então vai ser muito difícil, vai ser no futuro que vai ter algum motivo de você ter armazenamento de ponta para geração elétrica no Brasil. Vai mudar isso, lógico, com muita energia solar entrando, com muita energia eólica, mas isso daqui a 10 anos, né? 20 anos, no momento não é o caso. A distribuição do PLD horário, a maior parte do tempo que é 100 a 150, e essa é o histograma, né, do preço da eletricidade aqui de 2018 a 2021. Então fica muito tempo aqui a 100, 180, 300, 350, 550, 600. Esse custo da eletricidade varia de acordo com as tecnologias disponíveis para gerar. Se a demanda de eletricidade ela exige que uma empresa de diesel entre no sistema, o PLD vai chegar a mais do que o CMO, o custo marginal de operação. Mas aí eles cortam o CMO com uma engenharia aí maluca. E aí o PLD é o quanto que o consumidor vai pagar, o CMO é quanto que o governo vai pagar, porque deu errado, né? Deu ruim, os cálculos, deu tudo errado. Agora o CMO está em 2.500, sendo que o PLD está 400. Uma coisa assim muito louca. Difícil de entender. Distribuição média. Professor, Opa. esses dados. Desculpa interromper o senhor na sua pergunta. Não, esses dados da variação do PLD, variação sazonal, eles estão disponíveis aonde? Não sei se a gente consegue acessar eles pelo ANS, alguma coisa assim. Consegue, cara. CCE. CCEE. Aí você bota PLD. Câmara de Comercialização de Energia? Câmara de Comercialização de Energia. Preços. PLD. Comercialização de energia. Você vem no site aqui. Não é esse. Preços médios.
É que agora o PLD é horário, né? Não tem mais PLD semanal como era antes. Então, você consegue achar o PLD semanal, o histórico. Se você não conseguir, você pode mandar um e-mail para mim que eu te mando. Porque eu trabalho com isso daí o tempo inteiro. Agora o PLD é horário, preço horário. Aí você consegue ver aqui o preço de ontem, o preço de hoje, vamos ver quanto é que tá. Ó, baixíssimo. Coisa absurda. A gente está no meio de uma crise energética, vai acabar a luz daqui a 2 meses. E o preço está aqui 182. Muito louco. Esse preço está baixo porque o que está acontecendo? Tem uma previsão, não é nem a chuva, é a previsão de chuva está alta. Aqui, ó, nos próximos meses você está prevendo chuva aqui em Furnas, no reservatório de Sobradinho. É uma previsão. Então o preço, apesar dos reservatórios estarem zerados, o preço varia com a previsão de chuva. E aí, se você for ver a chuva observada, começou a chover assim há 1, 2 semanas atrás, né? Que foi o... Mas então esse preço tá baixo no momento porque esse preço é uma resposta do algoritmo, né? Que toma como input essa informação da previsão, né? Isso. E não... Assim, o pessoal aceita a resposta do algoritmo assim, meio sem questionar ou sem fazer um ajuste dependendo do momento, né? Levando em conta... Você falou, a gente está com pouca água em reservatório, mas assim... Eu não sei se eu dei uma aula sobre PLD, mas o PLD ele varia mais ou menos 20% é o armazenamento de energia. 70% é a ENA, que é a energia natural afluente, que é basicamente a vazão dos rios, que é a consequência da chuva. Já que choveu um pouquinho aqui, isso aqui choveu bem. Não choveu calamitosamente, choveu bem 100 milímetros nos últimos 4 dias. Mas não choveu na cabeceira aqui do Rio Uruguai, que é o Rio Uruguai, entre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Você tem o Rio Iguaçu aqui, deveria ter chovido aqui para ter uma coisa. Mas é uma chuvinha assim, para encher o reservatório tem que chover isso aqui vezes 10 no sul. No sul enche fácil, porque o sul vai chover 1, né? Tem que chover 10 vezes mais. Aqui no sudeste é que a previsão disse que ia cair uma calamidade, chuva e tudo, mas não choveu. Por quê? Por que não choveu? Aquela questão lá que eu falei da aula, quando o reservatório está baixo não chove mesmo, não vai chover. O pessoal está achando que vai chover porque a previsão está falando que vai chover, mas não vai chover. Aí se você for ver aqui o IPDO, que é o histórico de operação do setor elétrico, a gente consegue ver exatamente o que tem acontecido nos últimos dias, né? Aqui são as cascatas, as hidrelétricas, eles mostram a vazão de todos os rios, quanto que entra, quanto que sai. Das hidrelétricas a gente tem aqui, ó, o nível do reservatório está em 24%, e parou de baixar, e deu até uma pequenininha aumentada, né? Aumentou um pouquinho. Aí todo mundo fica feliz, o preço cai para R$100, pelo amor de Deus, é uma coisa... Aqui, ó, choveu um pouquinho aqui no sul, aumentou um pouquinho. Choveu no sudeste aumentou um pouquinho também. Aí aqui, mas comparado aqui com o mês passado, tem 2 meses ainda para chegar no mínimo do ano passado. Isso aqui choveu um pouquinho, estão na expectativa que começou o período úmido. O que acontece? Choveu um pouquinho sim, mas não para chover, para encher isso aqui, chegar até aqui, ó, 80, 90, 70 que deveria estar, tem que chover 100 vezes mais, né? Então não vai encher. E essa chuva passar, essa coisa daqui, essa previsão daqui não vai virar realidade e não vai chover, vai dar uma zona de alta pressão, vai parar de chover durante 1, 2 meses, vai evaporar os reservatórios, todo mundo vai ligar o ar-condicionado, isso aqui vai cair para cá, a chance é enorme de cair e realmente não ter água, acabar a água, né?
E o pessoal tá brincando com fogo. Tipo, não tem problema. Ok, beleza. Aqui, ó. Gera termoelétrica. Que térmica tá alta. Isso aqui é domingo, né? Domingo gerar 17 GB e tal, tá certo. Só que quem tá pagando essa térmica? Para operar essas térmicas daqui, o preço, a JBS, eu presto consultoria para a JBS, está rodando lá a usina de Uruguaiana, ela está ganhando R$ 2.500 por megawatt. O CMO, custo marginal de operação. O que acontece que o preço da energia agora está 180. Quem paga o resto, os outros R$ 2.200 por megawatt hora? É complicado, né? Então não faz sentido essa regulação, não faz sentido nenhum, é uma coisa de louco. Aqui a importação da Argentina até diminuiu um pouquinho, mas a importação estava 2 GB. Isso é muito caro a energia que importa da Argentina é quase R$ 1.800 por megawatt hora. Está muito caro. E o que acontece também, a China está com crise energética, está desesperada atrás de gás natural. A Europa também desesperada atrás de gás natural. E agora o Brasil tem que competir com o custo, né? No mercado esporte o preço vai disparar, vai passar de 2.500, vai chegar a R$ 10.000 por megawatt hora. Aí não vai ter como gerar, né? Vai ter que desligar porque é muito caro para se gerar. Então o PLD aqui do Brasil ele varia muito pouco, em média aqui 5-10% da noite para o dia, aqui de 600, e na média, né? Média geral, 660 para 330, 10%. Isso aqui é a média percentil, né? Percentil alto, percentil baixo. Essa daqui é a variação de acordo com diferentes níveis de PLD. Por exemplo, quando o PLD chega a 330, a variação diária é de 17 reais por megawatt hora. E aí, mas se chega a 250, por algum motivo, a variação baixa aqui para R$ 5 por megawatt hora. Não faz muito sentido, mas tem uma variação. A variação entre, né, o dia e a noite, ela varia de acordo com o custo do PLD. Essa média, né? Em comparação aqui com a Argentina tem preços que variam muito mais, né? Você tem o PLD variando muito mais porque eles não têm tanta hidrelétrica como o Brasil. Então o custo marginal de operação de dia e de noite eles pulam para cima e para baixo muito mais. Então, por exemplo, com o custo do PLD lá, o custo da eletricidade lá, se está R$ 20 a média, a variação do dia para a noite vai ser de 30. Ou seja, o máximo vai ser R$ 50 por megawatt-hora, o mínimo vai ser 10. E aí esse número vai aumentando, né, como uma linha reta, como deveria, né, faz mais sentido. Um pouco diferente daqui do Brasil. Esses aqui são os dados da Argentina. Na Argentina, a média é 55 na ponta, 40 abaixo. Então, ou seja, 25% de variação em média. Então, faz mais sentido investir em soluções energéticas de armazenamento de energia na Argentina. Eu já expliquei isso aqui, a questão que a gente tem muita hidrelétrica, já falei em várias outras aulas. A questão da regulação, situação atual, a gente tem o Ancillary Services, né? O balanço de frequência é remunerado no Brasil, mas basicamente é como se você estivesse gerando eletricidade. Não tem serviço para Ancillary Services, né? Que deveria ser feito. Tem uma discussão enorme para falar sobre lastro energia, se você ser pago para ter o lastro, que é a potência, né? Esse lastro deveria ser potência, mas eles falam de lastro. A potência ou energia, você teria a capacidade, em vez de você ser remunerado só pela energia que você gera, você é remunerado pela capacidade de você suprir energia quando ela é importante. No Brasil isso não faz sentido nenhum, porque a gente tem muita termoelétrica e turbina. Mas o pessoal fica discutindo isso daí
que não deveria, né? Deveria focar em encher os reservatórios, por exemplo. Em 2021, agora, no começo desse ano, foi introduzido o PLD horário e está em vigência. Ano passado, o custo da eletricidade variava de semana a semana. É um passo importante para essa, né, mudança para a geração solar, eólica, que varia de minuto a minuto, né? Antigamente fazia sentido, porque tinha tanta turbina hidrelétrica, tanta hidrelétrica, que gera quando quiser, só ligar a torneira. Então, por isso que o armazenamento não faz tanto sentido no Brasil, porque o custo do PLD horário nem precisava até o ano passado. Hoje em dia nem precisa ainda. Hoje em dia realmente não faz diferença quase que nenhuma. Vai ser importante para daqui a 10 anos. Sugestão da implementação de armazenamento de energia na rede. A remuneration of the optimization of transmission and distribution services. Ou seja, você armazenar energia perto de onde está sendo gerada, eólica, solar, para você diminuir o custo das linhas de transmissão que estão transportando essa energia para o Sudeste, por exemplo, ou para o Sul, para a região Sul. Remover o ICMS do consumo de energia para o armazenamento energético, porque agora, nesse momento, se você quiser armazenar energia, você tem que pagar ICMS para comprar energia, depois você vai vender energia para outra pessoa, a outra pessoa vai ter que pagar ICMS, você paga 2 vezes ICMS, impossível de você viabilizar qualquer armazenamento de energia pagando ICMS 2 vezes. Você deveria, a regulação deveria usar o custo marginal de operação, CMO, ao invés do PLD, para pagar pelo armazenamento de energia, porque é o custo do sistema, sistêmico, né? Você não está falando do custo que o consumidor vai pagar, você deveria fazer, né, o custo variar de acordo com o custo marginal de operação, não PLD. Essa é uma proposta, e isso aumenta a viabilidade de solução de bateria, porque você teria uma variação de preço muito maior, né? O CMO ele varia de valores negativos. No Brasil, pouquíssimas vezes o preço do CMO chegou a ser negativo, quando chove muito. Quando chove muito, você não tem demanda para usar a água que está sendo vertida nas hidrelétricas que tem turbina parada disponível para gerar. Isso acontecia lá em 2006, 2007, 2008, que você tinha mais água do que demanda. E aí o CMO virava negativo. Ou seja, as pessoas elas supostamente poderiam usar energia e ser paga por isso. Não é o caso, porque o preço da energia é ditado pelo PLD, que varia de 550 a 40 reais. Ele corta. O CMO varia loucamente, o PLD corta. Eu supostamente acho que o PLD deveria cortar mais fino ainda. Deveria ser entre 350 e 250 para facilitar a vida de todo mundo. E aí, tendo esses casos daqui de crise energética, criar uma solução à parte, em paralelo, para resolver esse sistema, esse problema, e aumentar a conta de luz durante alguns. Por exemplo, a bandeira. Eles criaram a bandeira vermelha, bandeira amarela, verde, para isso. Auctions would be created for energy storage projects. Então, criar leilões para fazer projetos de armazenamento de energia. Aumentar a participação do mercado livre e possivelmente acabar com o mercado cativo. Isso daqui seria interessante, porque aí você teria um mercado decidindo qual o preço da energia, quem quer investir em quê, qual tecnologia usar, não vai ser o governo. Porque o governo, normalmente, você tem alguns agentes, que são basicamente 3 diretores, que chegam num acordo do que vai ser a expansão energética. Só que o que acontece é que eles não estão levando em consideração vários gargalos, vários limites, vários problemas do Brasil, e eles estão automaticamente empurrando as opções que são mais de interesse deles, né? Se você fizer um mercado livre, o que acontece? Você vai ter 50 mil agentes do setor elétrico botando dinheiro de investidores de outros países, de outros lugares, pensando em desenvolver um mercado de energia mais barato possível, que você está competindo com várias pessoas.
Tem investidor chinês que não quer que o investidor americano ganhe dinheiro, que não quer que o alemão invista e ganhe dinheiro. O próprio brasileiro, JBS, segunda maior empresa do mundo, bota dinheiro. Petrobras está comprada, não faz nada, fica assistindo e aumentando o preço da gasolina para mandar lá para os investidores nos Estados Unidos. Mas aí você tem pelo menos diferentes players, né, que fazem diferentes decisões. E aí baixa o custo da energia. Mas esse não é o caso. Hoje em dia o preço é ditado pela ANEEL, que é o diretor lá decide, papapá, e ferra com todo mundo. Então a conclusão da aula é que os ultracapacitores são similares aos flywheels, armazenam energia a um baixo densidade de potência e a um alto uma alta densidade energética, né? Os custos de armazenamento no Brasil, a variação, né, dos custos de eletricidade horário do Brasil é pequena, porque o Brasil tem muita hidrelétrica que tem uma altíssima flexibilidade de geração. O Brasil não tem nenhuma solução, regulação ainda para armazenamento de energia, mas ainda estão trabalhando nesse assunto, né? Mas para viabilizar armazenamento energético do Brasil para geração daqui a 10 anos, 15 anos, para distribuição para o consumidor, tem vários casos que já é viável. Aí você compra uma bateria, você armazena energia durante fora de ponta, onde o custo da eletricidade depende da tua tarifa, né? Você tem que ter uma tarifa, acho que é B3, que durante a ponta você paga quase 10 vezes mais do que durante fora de ponta. Então fora de ponta você carrega a sua bateria, durante a ponta você usa a energia que você carregou da bateria. Hoje em dia as pessoas fazem isso com gerador a diesel, ou seja, durante a ponta eles param de consumir energia da rede, eles ligam o gerador a diesel. Mas a solução com bateria, você armazena fora de ponta, gera na ponta. E esse é o foco dos próximos 10 anos. Você quer ganhar dinheiro com armazenamento de energia, trabalha com isso. Tem também dirigir caminhão, né? Caminhão elétrico já tá entrando no mercado. Carro elétrico vai entrar. Mas isso é para transporte. O setor elétrico é só na parte de distribuição mesmo. Só no consumidor final. Nem se você estiver ligado com o Mercado Livre, não tem isso, porque a diferença de preço durante ponta e fora de ponta não é tão grande, né? Aí você perde a viabilidade. Então acabou a aula, pessoal. Acabou. Parei de falar. Finalmente. Tô brincando. Agora vamos falar sobre os critérios de avaliação, né? A próxima aula vocês vão apresentar. Vou mostrar aí quem vai apresentar. Critérios de avaliação é trabalho de conclusão da disciplina e apresentação do trabalho final. Ou seja, você vai ter uma apresentação que vai valer 40% da sua nota final e o trabalho de conclusão 60%. Esses são os grupos. Provavelmente você já sabe o seu grupo. Tomara, né? Esses são os critérios de avaliação. Apresentação, cada aluno vai apresentar 5 minutos, vai ter 5 minutos de pergunta, são 15 minutos de apresentação, 40% da nota, vai ser do dia 25 de outubro, dia 1 de novembro, dia 8 de novembro. Então eu falei, daqui a 3 semanas o cara do capacitor vai apresentar. As notas vão ser dadas de acordo com a estrutura, conteúdo, tempo de apresentação, clareza e qualidade dos slides. O relatório final, 8 a 10 páginas, 60% da nota, para ser entregue no dia 12 de novembro. O relatório tem que ter introdução, originalidade, metodologia, resultados, relevância e as referências que vocês usaram no seu estudo. Se alguém repetir, vai ter prova de recuperação, que eu não fiz, que eu não pretendo não fazer, que eu pretendo ter um passe feliz e muito bem. E é isso, pessoal.
Aqui ó. A primeira apresentação é o grupo da hidroelétrica, Pump Storage, bateria, hidrogênio, Thermal Energy Storage. Segunda apresentação, Thermal Energy Storage 2, MEC 1, MEC 2, MEC é Mechanical Energy. Mechanical Energy Conversion, não sei porque que é MEC. Mechanical Energy Storage. CAES é o Compressed Air Energy Storage 1, 2. Na terceira apresentação temos o Liquid Air Energy Storage, Biomass, Fossil Fuel 1, Fossil Fuel 2 e Capacitors Energy Storage. E aí dia 12 tem recesso? Não tem aula. Por que dia 12 não tem aula? Não. Dia 12 não tem aula, não. É dia 15 que é o feriado, que nem tá aqui. Dia 12 é a entrega, é sexta-feira. Não sei porque eu escolhi sexta-feira. Pá, entrega lá os relatórios. Eu vou corrigir, né, os relatórios. E aí os resultados vão sair dia 22. E aí a recuperação é dia 29 de outubro. Alguma pergunta? O ministro, as apresentações elas vão ser. A gente vai apresentar elas, entre aspas, ao vivo, né? Tipo, não vai ser. Tem umas outras disciplinas que os professores querem a gente gravar o vídeo e apresentar o vídeo. Nossa, vai ser. O que você acha, Francisco? Eu não pensei. Pra mim era ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Chega lá e fala. Eu acho melhor ao vivo, porque depois a gente vai fazer pergunta, né? Vai ter que estar lá de qualquer forma para responder as perguntas e não sei. Se você mostrar um motivo que você prefira, acha melhor, eu posso considerar. Não tem preferência, só mais pra saber mesmo, saber como é que se preparar pra. Tá. Eu acho melhor ao vivo, Francisco, que, pô, já que vocês são alunos, vão praticar, né? Vocês vão ter um monte de reunião aí na vida, ficar fazendo reunião gravada pra aprender também, né? Ganhar experiência, ter uma oportunidade de apresentar alguma coisa. Melhor ao vivo mesmo. Beleza? Então, show de bola, pessoal. A aula acabou mais cedo hoje. Vou fazer o upload lá no site. E semana que vem... Deixa eu ver aqui quem vai estar semana que vem. Semana que vem... eu não fiz a conexão ainda. Mas esses grupos daí vão apresentar semana que vem. Se não apresentar, infelizmente vai ficar sem nota, né? Mas... espero que apareça aí para apresentar. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Valeu.